essas facilidades que a gente tem hoje, né, de conseguir tocar um evento, estar com os amigos aí, trocando experiência, mesmo à distância. Peço perdão se eu não conseguia, né, estar num ambiente propício. Queria começar apresentando, antes de mais nada, dizer que eu estou muito feliz com o aceite de todos e capitaneado aí pelo Gilberto, que é um amigo meu de turma, de residência, um amigo meu que eu tenho um carinho, um amigo pessoal, a gente está junto, enfim. E agradecer pessoalmente também a presença do Marcos Vinícius, um cara que eu aprendi muito, faço questão sempre de agradecer as pessoas que me ensinaram, o Marcelo Ricardo, aprendi muito com o Marcelinho também, várias, não só com medicina, a gente foi ombro a ombro ali na Unimed há algum tempo, foi ótimo esse período. E o André Godinho, que foi o meu outro colega de turma, um cara que é fenomenal, meu amigo pessoal também. Aprendi muito, aprendo muito com ele até hoje. Cara sensacional, o ser humano, sensacional, colega ortopedista. Então, Gilberto, queria que você assumisse aí. Vou estar junto com vocês porque eu tenho um monte de dúvida. Eu não faço prótese reversa, mas eu trato fratura, e então é uma coisa que me interessa muito saber a experiência de vocês. E vamos nessa, Gilberto. Vamos lá. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade do Daniel de fazer parte da equipe do São Lucas, que ele me convidou para organizar este grupo, que estou bastante feliz com o convite. Ele convidou para a gente montar essa mesa para discutir um tema. Eu pensei que o tema aqui nós não estamos falando de grupo de ombro, a gente está falando de ortopedia. E ainda prótese e fratura ainda é um tema bastante discutível, principalmente com a ortopedia como um todo. Daí eu pensei quem convidar, não pude deixar de pensar em alguns nomes e, obviamente, o grupo está montado. Queria agradecer a presença de todos. Falar que o Dr. Marcos Vinícius é uma pessoa que eu acompanho há 10 anos lá no INTO, faço questão de dizer que eu aprendi muito de ombro com ele. O André e o Daniel são duas pessoas que trabalhamos há 10 anos e histórias homéricas na residência, maravilhosas. O Marcelo Ricardo é um cara que eu já conheço desde o Getúlio Vargas. E o Rodrigo Rezende, que entrou agora há pouco, é um cara que eu conheço de congresso, que sempre se mostrou uma pessoa muito simples e super receptiva a todos os nossos diálogos e conversas. Então, eu queria agradecer a todos a presença e que hoje a gente possa compartilhar os nossos conhecimentos com todos. Vamos começar aqui, Daniel. A gente vai apresentar os participantes. Como é que você quer fazer? Podemos começar já na Pode aula? começar. Então, nós vamos... O Rodrigo tá aberto, Rodrigo. Ana? Tá como participante, Ana? Vou liberar ele também. Maravilha. Pode liberar o... Rodrigo, prazer você tá aqui com a gente hoje, tá, meu irmão? Conta com a gente. Satisfação muito grande. A gente tem vários amigos em comuns aí. Dizer que é muito feliz em ter você com a gente aí essa noite, tá? Tá ótimo. Compartilhamos a tela. Bom, boa noite a todos. Este caso, o primeiro caso que a gente vai apresentar, é um primeiro caso, talvez o primeiro caso de fevereiro de 2021. É isso mesmo, Daniel? Não estou lembrado. Esse foi o nosso primeiro caso. Foi o primeiro caso, sim. Foi o nosso primeiro caso já nessa nova montagem do hospital. Então, nós estamos falando de uma paciente feminina, 83 anos, destra ativo. Dor em ombro direito após queda. No exame físico sem déficits neurológicos, sinal da dragona, equimose na região do braço e ela nega traumas ou cirurgias prévias e uso de marca-passo. André, essa é uma paciente comum do seu dia a dia, não? Boa noite, Gilberto. É um caso bem típico, né? Paciente do sexo feminino com trauma
no ombro, sugerindo aí uma fratura, né? É um caso bem corriqueiro, sim, a gente vê isso aí direto no pronto-socorro e eu acho que ilustra bem aí um trauma que é frequente. Daí, quando chegou na emergência, fizeram as radiografias. Marcelo, o que você observa nas radiografias aqui? Bom, vamos lá. Aqui a gente já consegue perceber, obviamente, uma luxação, né? Você tem uma fratura luxação, a parte proximal do úmero, né? Aqui a cabeça, nessa imagem aqui da esquerda, a gente já percebe que a cabeça humeral tá luxada, né? E a imagem aqui mimetizando se fosse um perfil de escápula, você vê que tem uma luxação anterior, né? Então, a gente vê o coracode, então a gente identifica que tem uma fratura luxação do úmero proximal, até por isso que você, no exame físico, identificou o sinal da dragona, né? É importante sempre sair de um trauma, fazer, como você identificou, o exame neurovascular, a importância de identificação, sentir a sensibilidade na face lateral do ombro, preservando para testar a sensibilidade do nervo axilar, né? Então, parece ser exatamente uma fratura Muito provavelmente, me parece que ser uma 4 partes com a cabeça do úmero luxada. Então, para mim, seria uma fratura em 4 partes com luxação, né, numeral. Tudo bem, Rodrigo? Não nos conversamos Tudo ainda. bem, boa noite. Obrigado pelo convite, Ué. E daí, sempre nesses casos, o plantonista me liga e pergunta: Gilberto, tá luxado. Fica nervoso, porque luxação reduz logo, né? Daí o próximo slide fica aquele nervosismo. Tá luxado, Gilberto. O que eu faço? Bota na sala agora? Então, o próximo slide é justamente... Peraí, este. O que você faz agora, Rodrigo? O que você pensa? O plantonista lhe ligou, mandou as radiografias e você diz, e agora? Primeiramente, assim, isso é relativo à emergência, né? Não é uma coisa para você fazer de uma hora para outra, nenhuma manobra intempestiva na emergência. Eu acho que vale a pena fazer uma nova imagem, fazer uma tomografia que vai ajudar a entender melhor a característica da fratura, você ter uma ideia do estoque ósseo que a paciente tem, para que você possa pensar nas opções que existem, né? Então, a gente pediria a tomografia, né? Alguém tem mais algum comentário? Acho que é isso mesmo. Então, Marcos, a gente pediu a tomografia. O que você acha da tomografia? Então, eu já tinha tido essa impressão. Boa noite a todos, né? E aí, Rodrigão, tudo bem, cara? Fala, Neto, beleza? Tudo bem? André, Marcelinho. Então, eu já tinha tido essa impressão, me parece que é uma 3 partes luxada anterior, porque quando a cabeça desvia uma fratura cominutiva dessa para anterior, para anteromedial, é porque o subescapular está grudado na cabeça. Se fosse uma 4 partes, a pequena tuberosidade estaria solta, a cabeça provavelmente ficaria em valgo, tá? Provavelmente. Então, acho que é uma paciente de 83 anos com uma fratura luxação, quer dizer, uma fratura complexa na extremidade proximal do úmero, com muita perda óssea metafisária, uma tuberosidade maior muito fragmentada. Eu acho que, dentro dos meus critérios, não é possível fazer uma reconstrução anatômica da fratura. O tema da aula é prótese e fratura do úmero, e eu acho que não tem dúvida sobre a indicação. Eu acho que o problema de você acreditar que é factível de fazer uma osteossíntese nisso, tem 2 problemas. O primeiro deles, mais grave no curto prazo, é perda da redução e soltura do material de síntese. Acho que esse é o problema do curto prazo. E o problema no longo prazo é admitindo que você foi muito habilidoso, conseguiu fazer uma boa redução, você foi extremamente eficiente, fez uma fixação interna muito rígida e segura, você pode evoluir com uma osteonecrose. Eu diria até que o risco de osteonecrose nessa fratura é muito grande.
Então, assim, eu acho que ela tem critérios clínicos e radiográficos para evoluir para uma artroplastia no ombro, nesse caso. Daniel Ramalo, você vê espaço para fazer uma síntese aqui? Fala, Gilberto. Tudo bem? Tudo bem. A primeira coisa, assim, eu sempre penso em dois pontos, né? Que até o Chanork, ele foi um conceito que ele me passou, a gente conversando, que eu guardei para mim. Sempre no tratamento de uma fratura, a gente tem que pensar em duas coisas, né? O quanto que eu vou conseguir estabilizar mecanicamente essa fratura e qual o coeficiente biológico dessa paciente, né? E quando a gente olha para uma fratura do húmero proximal, né, numa senhora de 83 anos, ela era muito emagrecida, né? Eu conheci essa paciente, né, muito emagrecida mesmo, ela tinha um tecido subcutâneo bem delgado, não tinha muito invólucro de partes moles, e a gente observa que houve, né, uma diminuição ali, um cálcar que eu não estou conseguindo visualizar direito, mas eu acredito que tenha tido uma falha importante no cálcar. Eu acredito que eu não consigo oferecer para ela nem uma estabilidade mecânica adequada, e eu acredito que ela também não tem um coeficiente biológico que vá suprir a minha demanda para o tratamento dessa fratura com síntese, tá? Eu indicaria também uma artroplastia, que aí se é reversa, ou hêmia, enfim, é uma outra discussão, mas eu acho que uma artroplastia de substituição seria o mais indicado para ela. Então, nós chegamos no próximo slide. Você já vai fazer tratamento conservador, ninguém vai propor, né? Um ombro luxado. Síntese, o Daniel não quis fazer. Ô Gilberto, eu tô só com uma dúvida aqui. A gente é porque tem muitos alunos da faculdade que são da Liga de Ortopedia que frequentam nossos encontros, tem residentes. Eu acho que era importante, assim, a gente teve um raio-x, teve a tomografia, mas essa paciente continua com o ombro luxado, com a glenoide vazia, com o sinal da dragona. O que esse plantonista faz a partir daí? A gente já conseguiu estratificar a lesão, já traçou um plano de voo, e o plantonista que está com essa rabuda na mão aí, o que ele faz com essa paciente? Essa foi a minha pergunta para o Rodrigo naquele momento. Isso que você falou é ótimo, né? Porque o cara fica ansioso, ele aprende na residência que luxação tem que reduzir logo, 6 horas para reduzir, é isso? Só que a você entrar para reduzir uma fratura dessas, sem ter um material para resolver num único tempo, não tem lógica. Fala, doutor Marcos. Deixa eu só complementar uma coisa, Gilberto. Talvez o Daniel esteja perguntando em relação a ele fazer uma manobra de redução na emergência, entendeu? Então, eu não sei se, talvez eu tenha entendido errado, é uma pergunta que o Daniel tenha feito, porque às vezes vai ver uma fratura, por exemplo, numa luxação pura, e aí vai chegar na emergência e o plantonista vai reduzir. Esse caso é diferente, né? Então, você perdeu a total continuidade ali junto à cabeça, não faz sentido para mim, na emergência, o plantonista tentar reduzir essa fratura sem ser colocada no centro cirúrgico que seja fazer a cirurgia definitiva, entendeu? Então, isso aí você pode resolver no centro cirúrgico com a sua prótese definitiva. Além disso, tem que lembrar também, como tem pessoas como o Daniel assistindo, esses pacientes idosos têm muita fragilidade capilar, né? Então, só para lembrar para eles, assim, você fazer uma manobra de redução de uma tração e contratração num paciente idoso, assim, toma muito cuidado com a fragilidade capilar, uma senhora de idade que você pode ter problemas ali cutâneos no membro superior também, né? Além disso, você tem uma dissociação, né, dos fragmentos. A cabeça está isolada, luxada anterior. Você vai puxar então, a diáfise e a cabeça não tem continuidade, né? Qualquer manobra que você faça, a cabeça não vai voltar para dentro da glenoide. Então, você vai imputar um sofrimento na pessoa sem que você consiga definir uma conduta mais assertiva. Seria você melhorar a analgesia dela, equilibrar. Se você tiver dentro da sua unidade um grupo de dor, poderia te ajudar nisso.
e fazer uma programação de um procedimento definitivo o mais breve possível. Eu acho que é por aí, Ricardo. O Daniel falou bem nos critérios, né, de fixação para montar, dar suporte. Eu vejo muito assim como critério de vascularização. Penso muito do prognóstico de vascularização dessa cabeça nessa idade. Então, você já perdeu o rins medial, uma fratura com luxação, comminuição. Então, eu acho uma fratura complexa com prognóstico de vascularização completamente perdido. Eu não vejo também espaço para síntese nessa situação aí, não. Marcos, você queria falar alguma coisa? Eles falaram que eles entraram na minha... Entendeu? Entendi. Daniel, está respondido, Dani? Está respondido. Depois, no final, eu vou querer fazer uma pergunta para o Marcos Vinícius, né? Não é pegadinha, não, só que é para o final. Tá, entendi. Daí agora, alguém de vocês acha que tem espaço para hemiartroplastia neste caso? André, você gosta de hemi? Neste caso específico. Só recordando aqui, a idade da paciente qual que é? 83. 83. Então tá bom. É literatura. Alô? O sinal do André caiu. Tudo bem. Marcelo, você acha que tem espaço para hemiartroplastia neste caso? Eu já não faço mais hemiartroplastia para fratura, entendeu? Minha opinião Desde a residência. Minha opinião é fazer prótese reversa, ainda mais nesses casos, principalmente com uma grande comminuição das tuberosidades, entendeu? Então, eu acho que eu não vejo como uma hemiartroplastia vai funcionar, que eu não vejo prognóstico para que essas tuberosidades venham a consolidar. Então, essa para mim, se você botar uma hemiartroplastia aí, vai fazer um escape antero-superior. Eu não vejo como uma hemiartroplastia funcionar nessa situação aí. Marcos, eu vou pular você, que eu já sei a sua resposta. Você vai, então me fale. Você não? Não, então. Você fez uma pergunta assim. Está errado fazer uma hemiartroplastia? Não, a resposta é não está errado. A pergunta é, qual é a melhor opção como artroplastia? Aí a gente vai conversar sobre os objetivos da paciente. Se você me perguntar assim, qual é o procedimento com menor índice de complicação, tá? Clínica para o paciente e que tem maior capacidade de restabelecer as rotações, eu vou te dizer que é a hemiartroplastia. Se você me perguntar qual é o procedimento que vai oferecer os melhores scores funcionais globais, que vai funcionar com a melhor restabelecimento da abdução da elevação do braço, mesmo que isso custe um pouco de perda de rotação interna, que é importante para um idoso ter autonomia de fazer higiene, se vestir, eu vou te dizer que é a artroplastia reversa. Então, assim, não é errado fazer a hemi, só que, tecnicamente, a reversa é muito mais fácil para o cirurgião. E aí é que é o grande lance. Se a tuberosidade tem problema de consolidar na hemiartroplastia, ela também tem problema de consolidar na prótese reversa. Só que a prótese reversa não vai depender dela para elevar o braço, mas vai depender dela para as rotações. E aí, dependendo do modelo de prótese reversa que você escolha, você pode ter um grave comprometimento das rotações, especialmente a rotação interna, principalmente se você escolher um modelo de prótese reversa medializada. Então, assim, não acho que está errado fazer hemi. A minha preferência, assim como do Marcelo, eu acho que hoje da maioria é a prótese reversa. Tem alguns trabalhos mais recentes aí dizendo que o melhor custo-efetividade é, sem dúvida, a prótese reversa, apesar de ainda ter um pouquinho de complicação maior para o doente. Os melhores scores funcionais são da prótese reversa. Então, assim, não é à toa que ela está se tornando, digamos, o padrão ouro de artroplastia em fratura para esse grupo de pacientes. Mas não é errado fazer uma hemi, eu até vou mais longe. Como ela tem um custo 4 vezes maior com a hemiartroplastia, eu não acho que no Sistema Único de Saúde esteja errado você fazer hemiartroplastia nesses doentes. E daí, quais seriam os critérios que você, neste paciente, você acha que uma hemi seria bom? Teria algum bom resultado? Não,
Eu acho que pode, com cuidado, você restabelecendo corretamente a altura, tendo preocupação de montar a tuberosidade, não é que vai dar errado, ela tem um menor potencial de dar certo, que é completamente diferente de você dizer que vai dar errado. Entendeu? Quais as que dão mais certo, na sua opinião? As que dão mais certo é o que o Marcelo falou. São aquelas que têm um fragmento de tuberosidade maior, grande e único. Esse é o principal critério prognóstico para a M funcionar. E o segundo critério, não adianta esse fragmento ser grande e único e você errar a altura. Sim. O problema é que, como tem combinação metafisária, a gente erra a altura da haste, que é a plataforma. E se eu erro a altura da haste, eu erro a altura da tuberosidade. Esse é que é o grande problema dessa cirurgia. É restabelecer o comprimento humeral. Porque se a haste ficar para fora ou para dentro, eu erro a redução da minha tuberosidade. Muitas vezes, se você voltar na tomografia, na junção da tuberosidade maior com a diáfise, tem uma fragmentação. Isso significa que, quando for reduzir essa tuberosidade, se você for trazer o fragmento principal na diáfise, você está rebaixando a tuberosidade. E essa é a dificuldade. E você não tem parâmetros objetivos intraoperatórios para dizer assim, a redução é aqui, com um índice de confiança grande. E aí a gente erra. O problema da hemertroplastia é que a gente erra. Enquanto a prótese reversa ela é tecnicamente muito mais mecânica. Assim. Você vai lá, o passo a passo é mais sistematizado do que a hemertroplastia. Hemertroplastia em fratura é artesanato. Entendeu? É repetição, experiência. Agora, dizer que vai dar errado, eu não acho isso, e a literatura não mostra isso. Agora, ela mostra isso que o Marcelinho falou. Os resultados de falha, quando acontecem, são desastrosos para o doente. Ele tem razão quando ele fala isso. Existe uma heterogeneidade de mobilidade, de função, e quando dá errado, o paciente fica muito insatisfeito, funcionalmente. Mas se você pegar o score puro de dor da hemertroplastia, a hemertroplastia dá muito pouca dor. O problema é que essa cirurgia, assim, ela fica ruim de movimento, mas o doente não tem dor. Agora, ele não põe a mão na cabeça. Ele vai botar a mão aqui na boquinha, mãozinha na cintura e ponto final. Depende, Marcelo, depende muito do status também do paciente, né? O paciente de 83 anos, dependendo, a descrição do Daniel foi de uma paciente de baixa demanda. Não, desculpa, Rodrigo. Essa paciente não era, ela era magrinha, mas ela era ativa. Ela até praticava ginástica na praia, mas ela era o tecido, a pele, ela era muito magra, mas não era acamada. Ela tinha marca-passo, sim, mas ela não era uma paciente restrita ao apartamento. Não, de baixa demanda. É porque o que acontece? Eu acho que é o que o Marcos falou. Eu acho que a hemertroplastia é um procedimento que a gente tem uma dificuldade muito grande de replicar ela. Né? Na verdade, é isso. A gente conseguir restituir a anatomia é uma coisa muito difícil. Né? Eu acho que na mão de pessoas com muita experiência, ela ainda continua sendo uma cirurgia de grande dificuldade. E a artroplastia reversa, a gente consegue sistematizar o tratamento de uma forma, então ele fica muito mais reprodutível, né? Então a gente consegue ter um maior número de pessoas conseguindo ter resultados de razoáveis para bons, né? E isso facilita, né? Então a gente tem uma tendência a eleger a artroplastia, mas eu acho que a gente tem que levar sempre em consideração a característica do paciente, né, clínica, não só a característica ortopédica dele, mas a característica clínica, porque é um procedimento que habitualmente você leva um tempo maior, né, para você expõe mais, o paciente escolher ele mais, enfim. Mas eu acho que eu também faria uma opção por uma artroplastia reversa. Ótimo. Então, todo mundo chegou num consenso que vamos fazer uma artroplastia reversa, é isso? Daí agora a pergunta é, hoje temos as próteses mais modernas de artroplastia reversa, com lateralização. Vocês acham que a Gramont, a lateralização faz diferença no tratamento, Marcelo? Eu vi uma foto sua hoje utilizando...
né? Gente, desculpa aí pela Então, falando um pouco assim da questão do idoso, né, de baixa demanda, eu acho que em relação ao membro superior, eu tenho muito cuidado em relação a isso, porque esses idosos, eles precisam levantar da cadeira, levantar da cama, então ter um ombro com uma funcionante faz parte em relação a isso, entendeu? Então a gente está pensando na questão do deslocamento dele, mas o membro superior, para ele poder ter a independência, levantar do vaso sanitário, sair da cama dele, sair da cadeira, é uma coisa que tem que ser muito, muito pensada, né? Eu acho que, assim, eu concordo com o Marcos, exatamente, acho que sistema público, acho que realmente, eu tendo uma prótese dessa, só tenho essa, eu vou fazer ela mesmo. Mas em algumas situações, né, de uma diminuição, uma pessoa que já tem um ombro ruim previamente faz uma fratura, eu sei que eu colocar uma hemertoplastia, eu sei que eu vou acrescentar talvez melhora da dor, realmente, mas que eu sei que eu não vou esperar a função adequada, porque não vai consolidar. A prótese reversa, né, ela, quando foi muito usada para fratura, com relação a ser mais previsível o resultado, muito se banalizou a questão até em algum momento, da grande tuberosidade para algumas pessoas, e hoje se fala muito da importância da consolidação dessas tuberosidades, fazer amarria por causa das rotações, né? O paciente, você botar a prótese reversa, vai levantar o braço, mas ele não vai ter rotação externa, não vai ter rotação interna, então valorizar muito as tuberosidades na prótese reversa hoje eu acho que é fundamental. E eu acho, sim, uma prótese hoje um pouco mais lateralizada, eu acho que ela acrescenta, sim, melhores resultados no tratamento, sim. Então, essa seria a minha opinião. Sim. André, tudo bem? André, voltou? Agora eu voltei, tive um bug aqui, mas resolveu. Eu sei, em Belo Horizonte a internet é pior que Itaió, Santa Catarina. Eu imagino que sim. Danado. Deve estar sendo gerenciada pelo Cruzeiro. Mas tudo bem. André, a gente chegou à conclusão que a gente optou por uma prótese reversa também nessa paciente. E que a hemiartroplastia tem espaço, sim, mas que em pacientes selecionados. Daí a pergunta que eu fiz para o Marcelo é: você tem preferência por alguma prótese reversa? Porque quando a gente estava na residência, existia somente um monopólio de uma prótese reversa, né? Que a gente conheceu, basicamente. Mas hoje tem vários no mercado. Você tem alguma preferência? Ó, a gente, aqui no serviço, trabalha com dois modelos principais, são o modelo da Tournier e o modelo da Exatec. Eu, particularmente, eu gosto muito da prótese da Exatec, tá? Eu não gosto muito da curvatura da haste da Tournier, a Equalis que a gente tem aqui disponível no Brasil. Realmente eu acho ela excessivamente lateralizada, toda a composição dela, e eu não gosto da curvatura, entendeu? Então eu tenho preferência pela prótese da Exatec, eu acho uma prótese melhor, assim, mais fácil de trabalhar, me atende muito bem. Eu não sei se vocês chegaram a discutir, Gilberto, uma coisa que eu queria levantar aqui de questionamento, então, às vezes vocês falaram no momento que eu estava fora, é um caso de uma paciente com uma fratura e luxação. Alguém chegou a... Vocês concluíram que a reversa é o melhor tratamento. Alguém chegou a levantar a hipótese da influência de uma praxia do nervo axilar na indicação da prótese reversa, nesse contexto aí? Se essa paciente tivesse uma praxia associada do nervo axilar com disfunção do deltoide, se isso alteraria a indicação do tratamento cirúrgico? Não falamos sobre isso. O que você teria para acrescentar, de ponderar sobre este assunto? Você acha que deveria mudar a técnica? Qual seria a sua opinião? Não, eu particularmente eu não mudaria a técnica, né? Porque tem embasamento na literatura que você não precisa de ter primeiro, você não precisa de ter uma função completa do deltoide para ter um resultado satisfatório com o tratamento cirúrgico. Mas eu acho que, assim, eu não... Isso não é, para mim, não seria um critério absoluto de contraindicação, mas eu queria ver, como é meio controverso, a experiência dos demais. Eu vi o Rodrigo balançando a cabeça rápido aqui. O que você acha, Rodrigo? Eu concordo que não seria uma contraindicação absoluta, mas vai ter que dividir com o paciente
que o resultado não pode, pode de repente ser aquém do que ele espera, né, de amplitude de movimento. Porque quando você propõe uma artroplastia reversa, você acaba criando uma expectativa no paciente que você vai ter uma amplitude de movimento, às vezes, melhor do que você teria com uma AM, mas que com uma alteração do deltoide você pode não ter tanto essa melhora da amplitude, mas eu concordo que não é uma contraindicação. Marcos? Não é uma contraindicação, mas seria uma outra razão para eu optar por um implante lateralizado. O implante lateralizado recruta melhor as fibras laterais e posteriores do deltoide para ajudarem no movimento de abdução. Então, uma praxe inicial nesse paciente, bastante comum, mas a gente sabe que a maioria disparada delas, quase 100% se recuperam, mesmo que parcialmente. Então, não vejo que isso seja uma contraindicação. E aí, só para levantar assim, uma coisa que é um mito, se você pegar toda a literatura de prótese reversa e fratura, é mito de que a prótese reversa estabelece 180 graus de elevação. Isso é o maior mito que tem. A literatura mostra claramente que a média dos doentes com prótese reversa gira em torno de 130 graus de elevação, porque é basicamente movimento escápulo-torácico com um pouco de movimento glenomerular. Isso tem a ver com o design da prótese. Então, assim, já aproveitando a primeira pergunta que você fez com o Marcelinho, assim, disparada, a minha preferência é por implante lateralizado. A marca não me preocupa. A questão é o quanto de lateralização eu acho que o paciente precisa. Eu acho que sempre precisa, tá? Mesmo que um pouco. Eu gosto inicialmente de lateralizar na glenoide, tá? Eu acho bom. E aí a vantagem de alguns sistemas que você consegue lateralizar tanto na base metálica quanto na esfera, sem precisar de enxerto ósseo, essa é a grande vantagem. E no lado humeral, eu gosto da haste curva exatamente pelo motivo que o André não gosta, porque a haste curva lateraliza, enquanto a haste reta não lateraliza. Mas isso, de novo, depende muito do paciente. Se você voltar na tua imagem dessa paciente, você vai ver que ela tem um colo da glenoide muito curto, tá? Muito curto, e eu tenho uma dúvida se essa glenoide não tem também uma inclinação superior. Isso é morfológico. A gente sabe hoje que muitos pacientes são assim. Não tem a ver com a doença, ela é assim. E aí, isso, eu acho assim, quando você faz uma prótese total do quadril para tratar uma fratura do colo, todo mundo se preocupa com a acetábulo. Então, não tem lógica você fazer uma prótese total reversa do ombro e não olhar para a glenoide para pensar que tipo de implante você tem que usar. Então, assim, eu nesse paciente, eu iria para um implante lateralizado sem dúvida nenhuma, e eu acho que teria que lateralizar um pouco na glenoide e um pouco no ombro. Marcos, eu queria fazer uma pergunta, se o Gilberto permitir, aproveitando o gancho, de lateralização. Tem espaço para biorreversa na prótese reversa de fratura? Uhum. Na maluquice da minha cabeça, sim. Mas, assim, eu acho que o implante não foi feito para isso. Se você pegar a haste da reversa do sistema da Ascension Flex, né, que é o BioReverse, a haste que a gente usa na fratura, ela já é lateralizada, entendeu? No design dela. Então, teoricamente, você não precisaria lateralizar na glenoide, porque o desenho da haste, a forma como o colo e a diáfise são formados, com aquela metáfise bem larga, que é para estabilizar a haste exatamente no segmento proximal do útero que sobrou e encaixar anatomicamente a tuberosidade, não precisa. Mas, assim, se o Gilberto pudesse voltar ao slide, vocês vão ver eu o colo confesso que eu estou tentando voltar, mas eu sei muito curto. É muito curto. Ana, você consegue voltar ao slide? O recurso fosse não usar um BioReverse, mas usar uma esfera lateralizada. Foi. Agora eu consegui. Eu pergunto porque volta na geografia. Uhum. Ok. Então, dá para ver, principalmente na imagem da direita, como praticamente ela não tem colo. Então, olha a base do coracoide, onde está a superfície glenoide, é muito curto. E olha como, lógico que isso está inclinado, aí você vai na tomografia e você vai ver que ela tem um tilt. O problema de fratura é que os softwares não conseguem ler, né, a anatomia, então você não consegue
fazer os parâmetros. Aí teria que pegar a tomografia em 2D e traçar as linhas do volt para você ter uma ideia clara. Mas, na minha cabeça, tudo que eu penso desse assunto, eu lateralizaria na esfera, provavelmente, usaria um tilt lateral no lado da glenoide e usaria uma haste específica de fratura que ela já dá uma lateralização suficiente e ela tem um encaixe bom para a tuberosidade e para o enxerto, né? São hastes que já tem aquele revestimento ou de hidroxiapatita, ou de um porous coat, ou qualquer coisa do tipo para aumentar o potencial biológico de cicatrização da tuberosidade. Então, respondendo, é a lateralização sempre. Entendi. O Rodrigo concorda da lateralização e o Marcelo também, né? Concordo. Bom, eu opto por próteses lateralizadas também, mas neste caso em específico, por uma questão de plano de saúde, disponibilidade do material no momento da cirurgia, a gente optou por uma old school. Fizemos uma prótese da Johnson, uma prótese de Grabon medializada. Algumas vantagens que a gente tem com essa prótese, a gente ainda tem o macaquinho ainda é uma coisa que é uma coisa que nos dá uma tranquilidade, porque reduz ele com o teste, e depois a gente bota a prótese definitiva já com um guia. Isso é uma vantagem dessa prótese. E tem ali as aletas para amarrar as tuberosidades. Então a gente fez essa prótese. Daniel, só porque como a gente tem um grupo de pessoas que não é familiarizado ainda com essa prótese, por que a gente chama essa prótese de prótese reversa? Essa que era o conceito que a gente ia colocar agora. No geral, a esfera, na anatomia, ela é feita no úmero. E a glenoide, nessa prótese, a gente troca a esfera, a cabeça não está mais, a parte esférica não está mais no úmero, e sim na glenoide. Então, é por isso que a gente chama ela de prótese reversa. Vocês teriam mais alguma consideração para falar dessa? Marcos, por favor. Em relação a esse caso, eu tenho uma pergunta, queria fazer a pergunta para o Marcos, mas é aberto para todos os colegas, que eu acho que a bola dividida que a gente fica é sempre assim, vamos pensar que essa paciente é a mesma paciente, com a mesma fratura, só que com 60 anos. E aí, a gente partiria para uma prótese primária, uma artroplastia de substituição direto, ou tentaria reconstrução, entendendo, vamos colocar ela como uma pessoa ativa, que faz, vamos pensar, pilates 3 vezes por semana. Tá? Qual a opinião de vocês? Eu acho que a dificuldade que a gente fica, às vezes, na indicação é essa, né? Parte logo para substituir, vamos tentar reconstruir, mas a chance de falhar existe, é real, é muito ruim você ter que reabordar o paciente, a gente está conhecendo o paciente na porta, não sabe como é que vai se estabelecer a relação médico-paciente. Qual a opinião aí, Marcos? Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua opinião e depois os colegas acrescentassem aí o que cada um faria. Então, uma boa pergunta, Daniel. Só fazendo uns comentários, assim, acho que está bem operada a paciente, e você, Gilberto, usou de 2 recursos para tentar evitar as complicações do implante medializado, que você deu um tilt inferior na metaglena, né? Aparentemente tem uns 10 graus aí de tilt, e você usou uma esfera excêntrica, né? Que tentou afastar, se você olhar bem na gravura central, você tentou afastar a porção medial da prótese humeral da glenoide. E a ideia disso é evitar o principal problema, que eu não sei se é uma complicação ainda, mas é um problema, que é o impacto inferior na escápula, e tem muita literatura dizendo que o maior problema desse implante monobloco, com um ângulo de 155 graus certo diafisário, é exatamente o impacto, e que isso deteriora os resultados funcionais depois de 5, 7 anos. Então, assim, você usou de todos os recursos existentes com esse sistema para limitar a ocorrência de complicação. Está bem operado, entendeu? Dá para ver grosseiramente que a tuberosidade maior reduziu, mas ela é muito cominutiva, como o Marcelino falou antes. Então, acho que está direito.
Sobre a pergunta do Daniel, o meu raciocínio é o seguinte, do ponto de vista de custo-efetividade, independente da idade, essa paciente é indicação de artroplastia. Se você vai partir para uma técnica salvadora, porque você é tecnicamente muito habilidoso e você é capaz de tentar reduzir uma fratura, botar enxerto ósseo, suportar o cálcar adequadamente, botar uma placa, amarrar tuberosidade, fazer uma reconstrução anatômica, eu acho incrível, mas você tem que compartilhar com o paciente que o índice de reoperação desse tipo de fratura com placa bloqueada, mesmo com uso de enxerto, é muito alto. Mais ou menos 30% dos pacientes são reoperados e mais de 50% têm complicações relacionadas ao implante e à osteonecrose. Então, assim, é caso a caso, a relação médico-paciente é importante. Mas, assim, idade não é, para mim, o primeiro critério. Eu tenho paciente com prótese reversa que faz natação 1.500 metros 3 vezes na semana. Eu fico louco, minha cabeça está branca. Mas, assim, o fato é que eles ficam bem e eles gostam de fazer isso. Prótese reversa não é impeditivo de retorno à atividade esportiva de baixa intensidade, laboral, enfim. E ela, como alguém falou antes, ela é o resultado mais homogêneo. Quase que a prótese reversa está certa, você pode fechar o olho antes da operação e dizer para o paciente, olha, o senhor vai levantar o braço 120, 130 graus, o senhor vai abduzir o braço 70, 80, vai fazer uns 30, 40 graus de rotação lateral e botar a mão na região lombar. Isso é quase que uniforme, entendeu? Uma osteossíntese, mesmo que saia da sala com um raio-x lindo, anatômico, um monte de paciente que faz a osteossíntese bem feita fica rígido. Fica com dor residual no bíceps, fica com manguito insuficiente, porque faz tanta aderência, porque você fica com medo de mexer o braço precocemente. A prótese reversa é uma cirurgia que praticamente nem reabilita em fratura. O paciente sozinho começa a mexer o braço, entendeu? Então, assim, eu não acho que idade seja uma questão, eu acho que o primeiro critério é o padrão de fratura. Eu Rodrigo. acho, ô Marcos, que Desculpa, Dani. desculpa, Gilberto, foi mal. Eu acho que você tocou em 2 pontos que era exatamente a leitura que eu tenho, né? Assim, antigamente a gente falava em botar em uma artroplastia, fazer uma artroplastia no paciente de 60 anos ativo, parecia um crime, né? Você estava todo mundo sempre falava assim, não, reconstrói, é um absurdo. E, na verdade, o resultado funcional da osteossíntese, às vezes, era uma porcaria também. Você tinha um paciente com 60 anos, com uma cabeça fixada, mas que não mexia o ombro, ou tinha uma abdução pífia e não funcionava aquela meleca, né? Então, isso foi um estigma que perdurou muitos anos. Eu acho que também a artroplastia reversa é uma coisa muito recente, né? Se a gente pensar em ortopedia como um todo, os resultados começaram a aparecer, e esse estigma eu acho que ele tem que começar se dissolvendo também. É muito melhor você ter uma artroplastia bem feita, bem indicada, do que uma osteossíntese bonita, mas que não funciona, né? Então é uma questão a ser muito ponderada. Então essas 2 questões aqui ficaram muito claras para mim, né? Que a idade não é mais esse estigma todo, e ponderar muito o resultado funcional que a gente vai obter com cada técnica. Eu penso da mesma maneira, entendeu, Marcos? Era uma pergunta que eu queria para entender como é que a cabeça de vocês estavam funcionando em relação a isso. E só para passar a palavra, existe uma literatura, principalmente nesses pacientes muito idosos, de um padrão de fratura, que é uma fratura impactada, que seria você aguardar e esperar. Então, de fato, na fratura impactada, em que você julga assim, ela é irreconstrutível anatomicamente, você pagar para ver num tratamento conservador e fazer uma prótese reversa depois, numa consolidação viciosa, é uma coisa que você pode ponderar. O que é completamente diferente de eu fazer uma cirurgia que eu não acredito, que eu acho até que foi o caso que o Marcelinho publicou, entendeu? Alguém fez uma osteossíntese mal feita, não foi isso? Exatamente. E aí você ter que fazer uma revisão. Revisar um paciente já operado de osteossíntese é muito ruim em termos de função, e em termos de complicação é o dobro, principalmente infecção. Então, assim, é melhor acertar da primeira vez do que fazer algo só por causa da idade, porque o resultado vai ser muito pior.
Eu não publiquei esse caso, eu não publiquei o caso, a radiografia inicial, mas sem dúvida não teria feito nunca síntese ali naquele caso. Eu já era indicação já de fazer prótese mesmo, entendeu? E aí é como eu falo, o traumatologista quis fazer uma síntese e vai falhar. A chance de sucesso é muito baixa nesse tipo de fratura, né? Na minha residência eu escutava muito uma idade, né? 70 anos para prótese reversa. Rodrigo, você tem alguma idade limite que você pensa em cortar a prótese reversa do seu leque de opções ou não? Na verdade, eu levo em consideração as características da fratura, tá? Estoque ósseo que o paciente tem, expectativa desse paciente. É o que eu levo em consideração. Até porque hoje em dia tem um desmembramento muito grande em idade biológica e a idade funcional dele, né? Então, isso eu penso muito em referência a isso. O que eu gosto das artroplastias que se utilizam dispositivos de lateralização. Só que a gente tem que tomar cuidado porque elas, teoricamente, elas são mais estáveis do que das que não tem, que cortam você tem in-lay, né, do que as on-lay. Só que, entre outras questões que eu acho que a gente tem que atentar, é a redutibilidade das tuberosidades. Então, a gente tem que tomar cuidado quanto à lateralização. O quanto lateralizar para você ter um tensionamento das tuberosidades adequadas, até para você tirar o melhor dessa prótese em termos de rotação. É só esse adendo que eu achei que valia a pena. André, você tem alguma restrição por idade? Não. Assim, eu não tenho restrição, mas eu confesso que pacientes abaixo de 60 anos, eu sou mais incisivo em tentar ou uma artroplastia parcial ou uma osteossíntese, porque eu sinceramente, a gente sabe que a taxa de complicação a longo prazo da prótese reversa ela é um ponto a ser considerado, né? Então, assim, mesmo que a idade não seja uma contraindicação, mas a gente tem que estar atento. A gente também não pode generalizar o negócio, né? E ter só esse recurso na mão e achar que vai ser a solução de todos os problemas. Então, eu assim, abaixo dos 60 anos, eu não me sinto confortável de pensar na reversa como primeira solução, mesmo que o paciente, vamos dizer assim, seja sugestionado a essa modalidade de tratamento. Eu tento trabalhar com outras ideias e pensar, ponderar para ele uma osteossíntese ou uma prótese parcial, analisando caso a caso, entendeu? Eu acho que você falou muito bem, já entrar com as duas opções, né? Entrar com uma placa na sala, tentar de todas as formas o melhor redução e o melhor tratamento de síntese, e, se não possível, usar a prótese reversa, né? Tipo isso. Eu acho que essa é uma boa ponderação. Marcos? Então, eu entendo perfeitamente, só tenho uma consideração. Na minha prática, a minha técnica cirúrgica para fazer uma osteossíntese é completamente diferente da minha técnica cirúrgica para fazer uma prótese reversa. Ficar tentando reduzir, eu até entendo. Então, fiz uma via de acesso deltopeitoral, passei meus reparos de tuberosidades, e eu vou tentar fazer uma redução da fratura. 1, 2, acabei. Por quê? Porque isso vai gerando um desgaste daquele resto de osso metafisário que tem ali, e isso vai me prejudicar a prótese. Segunda coisa, que isso é tempo cirúrgico, isso está escolhendo o doente. Uma prótese reversa, assim, na mão de todos vocês aí, uma fratura, fazendo devagar, vocês vão levar 2 horas, todos nós, 2 horas e pouquinho. Perde 40 minutos tentando montar e depois faz a prótese reversa. Você já virou uma cirurgia de 3 horas. Então, assim, sim, eu concordo com o André, a única diferença é que essa minha decisão ela é pré-operatória. Sempre. Sempre é no corte 2D da tomografia, não é no 3D, e é sempre, como o Rodrigo acho que falou, o Marcelo, conversando com o paciente, com a família dele. Qual é o seu objetivo? Quem é você? O Daniel colocou uma coisa assim que a gente conhece o paciente na porta da emergência, não tem uma relação médico-paciente.
Então, assim, eu não me sinto... Nos pacientes que eu não tenho relação, eu brinco assim, não há chance para o erro. E aí, onde o tiro é certo, é na artroplastia. E aí, decidi com a artroplastia. Porque, assim, essa fratura, realmente, osteossíntese, eu não sou capaz de fazer, mas eu entendo que tenham pessoas que são capazes de fazer uma boa osteossíntese aí. Entendi. Bom, acho que mais alguma consideração sobre este caso? Alguém? Daniel? Não, nada a considerar, não. Achei ótimo esse caso. Muito bom. Este aqui, por coincidência, foi o primeiro caso desse novo trabalho que nós estamos fazendo juntos. Bom, o segundo caso, eu queria agradecer ao Dr. Geraldo, eu participei da cirurgia com ele, e eu pedi que eu acho um caso lindo e gostaria que discutir aqui com a gente. E aí, é essa paciente, feminina, 82 anos. E agora? Isso é uma fratura de húmero proximal, uma fratura metafisária. Daí, o próximo slide, eu coloco um pouco mais próxima a lesão. Daniel, gostaria que você me descrevesse esse raio-x, por favor. Isso aí é um raio-x, uma tentativa de um AP, mas tem rotação, componente rotacional importante. A gente observa que é um osso extremamente porótico, a gente vê uma cortical bem delgada, uma cabeça em nuvem, né? Uma cabeça que a gente reconhece que tem um maciço ósseo bem limitado também, uma cominuição muito difícil de estratificar pela radiografia convencional, né? Só com uma tomografia, e aí me interessa muito ver o corte axial para entender qual é o grau de cominuição da cabeça, né? A gente vê que tem uma artrose aí, acromioclavicular importante também, uma C3, me parece ser uma C3, né? Número proximal com uma extensão metafisária, uma combinação metafisária também, pegando até o terço médio do húmero, né? Fratura grave. Você olhando ela, você pensaria em alguma síntese para essa fratura? Você teria alguma ideia disso? Não? Ô, Gilberto, na minha cabeça, é um caso que a gente tem que entender qual é a expectativa qual é a demanda desse paciente, qual é o grau de funcionalidade dele, né? A gente sabe que uma osteoporose grave, uma fratura grave pode ser um evento sentinela para um organismo extremamente frágil, então talvez, muito provavelmente, eu sou capaz de chutar aqui que é um paciente que tem algumas comorbidades importantes. Eu acho que para traçar o tratamento, é tão importante como entender a gravidade da fratura, o comportamento da fratura, é entender biologicamente, funcionalmente, como é que é esse paciente, entendeu? Era um paciente ativo, era uma paciente, 82 anos, que frequentava jantares, que não era praticante de esporte, mas ela tinha uma vida ativa social, sim. Ativa, vida ativa. De comorbidades dela, qual era? Não era nenhuma comorbidade, hipertensão leve, não tinha nada. O intelecto dela ótimo. A gente tem aí... Vocês se sentem confortáveis para tratar, já definir um tratamento só com essa imagem aí? É uma boa ponderação, Marcelo. Eu ia fazer uma descrição das opções, mas realmente, para bater o martelo... Não, assim, também. Então, agora, neste momento, eu me finjo de morto e passo para o trauma. É isso. É uma boa opção. É o que acaba acontecendo, né? Então eu vou me fingir de morto e vou dizer assim, Daniel, isso é uma fratura metafisária, eu acho que não é do grupo do ombro, acho que vocês poderiam assumir, essa é a minha Volta conduta. o raio-x, Gilberto, por favor. As opções, de um modo geral, a gente tem aí o tutor intramedular, a gente tem uma haste nova da Johnson, que dá um suporte para a cabeça bem interessante. Contraindicação relativa, uma cominuição da cabeça, que a introdução da haste levaria a uma fragmentação maior, faria um split da cabeça, e aí você teria um problema enorme na mão e não conseguiria resolver tão facilmente, né? A gente teria as placas, uma Filos, uma S3, uma placa longa. Desvantagem da técnica com essa cominuição, com essa fragmentação aí,
pegando a região metafisária, eu acho que a placa em ponte não funcionaria muito bem, teria que ser uma técnica aberta, então exporia mais o paciente, uma cirurgia tecnicamente um pouco mais difícil. Me parece ter uma fragmentação da cabeça, às vezes você fica com aqueles cacos na mão e é difícil você reunir na placa, se você não tiver um maciço das tuberosidades bem definidos, às vezes você fica ali um pouco enrolado, uma cirurgia que demora muito trabalhosa, né? E aí seria a área de vocês, aí eu não teria como julgar a aplicabilidade dela ou não. Uma outra opção seria uma artroplastia com uma haste longa, entendeu? Mas aí eu não sei a real indicação, aí é a área de vocês, né? E aí funcionaria como um tutor interno, uma substituição proximal. Enfim, eu vejo essas 3 opções. Num paciente biologicamente muito comprometido, com uma baixa demanda, eu não veria nenhum problema em colocar um brace com uma tipoia americana, aguardar uma consolidação, mesmo que viciosa. Um paciente com uma baixa demanda, acamado, talvez fosse uma solução aí também a ser ponderada, entendeu? Entendi. Com essa, André, o que você pensou só com a primeira imagem? Você já pensou, passa para o trauma, mesma coisa que eu ou não? Não, eu acho que assim é muito difícil dar o veredito de conduta só naquela imagem. Claro, Né? mas é uma imagem, mas é uma fratura grave, né? É uma fratura grave, mas definir tratamento como uma incidência é meio perigoso. Eu acho que essa é a incidência, então, agora nós estamos... Eu trouxe as tomografias 3D, talvez não seja a melhor escolha, mas é que para ficar representativo para o grande grupo, eu achei melhor. Agora, com essa tomografia, André, o que você pensa? Olha, não me parece ter acometimento da superfície articular. Tem artrose, entendeu? E é uma fratura cominuta da metáfise. O pequeno destacamento... Oi? As tuberosidades estão quebradas, né? Uma fratura do tubérculo maior, uma fratura do tubérculo menor, sem deslocamento grave, mas o que chama mais atenção é a cominuição metafisária, né? Superfície articular preservada. Gilberto, assim, é um caso delicado, né? Tem que ver muito bem o perfil dessa paciente. Assim, a gente tem que ver a expectativa dela. Eu acho que o principal aí, eu acho que não, pensando em osteossíntese, tá? Seria mais ou menos ganhar o alinhamento dessa fratura, que está com um desvio aí. Eu acho que tentar ganhar o alinhamento, o comprimento um pouco. Eu, nesse perfil de paciente, eu confesso que eu sou mais tendencioso à osteossíntese. Eu não acho... eu não sei se eu indicaria prótese, principalmente porque, olha só, a gente tem... Eu vejo um pouco de dificuldade. Eu acho que é possível, se a gente fizer uma cerclagem metafisária, tudo, descer com a haste, mas eu acho que eu teria um pouco de dificuldade. Eu acho que talvez uma osteossíntese sem preciosismo, tentando ganhar o básico para adquirir uma funcionalidade, eu acho que resolveria bem o problema da paciente e seria suficiente. Rodrigo, o que você pensaria, Rodrigo? Eu acho uma fratura muito grave, porque ela não tem um apoio medial, ela tem uma condução medial, ela está em varo, a tuberosidade maior está fraturada, a tuberosidade menor também está fraturada, e eu posso amarrar as tuberosidades, mas eu não vou conseguir fazer uma conexão com a região metafisária. Eu ia ter muita dificuldade por causa dessa cominução. Associado a isso, pelo raio-x, a gente vê uma osteoporose avançada. Então, eu teria medo de usar qualquer mecanismo de tipo placa, parafuso, porque eu acho que teria uma grande chance de eu ter um dissabor no pós-operatório de uma soltura dessa placa. Haste intramedular, eu ficaria com medo, porque o ponto de inserção da haste, me parece, pela tomografia, não está dando para ver claramente, mas eu acho que tem uma fratura ali, cominuição nessa região. Então, eu ficaria temeroso em fazer uma osteossíntese. Marcelo?
Eu tenderia a fazer síntese, entendeu? Sim, Eu acho que nesse caso aí as tuberosidades estão fraturadas, mas não tem um grande desvio, a parte articular me parece íntegra mesmo, e eu tenderia a síntese, e eu gosto muito minha preferência de fazer uma célula delta peitoral longo com uma placa longa. Eu acho que eu confesso que a primeira vez que eu vi essa fratura, eu pensei em síntese. E daí agora eu vou abrir ao Marcos Vinícius, porque ele me mostrou uma situação, a gente estava junto na cirurgia. Marcos, o que você pensaria nessa cirurgia? Então, eu sou parte, eu tenho conflito de interesse, né? Eu estava lá. Você Então, estava lá. Mas eu confesso que a primeira vez que eu olhei, eu pensei síntese. Eu bati o olho e disse síntese. Daí depois a gente... Vamos lá. Porque eu sugeri não fazer síntese. A primeira razão é a osteoporose dela, tá? Me pareceu... Eu tento fazer sempre tipo um índice de dor, né? Do quadril, eu tento levar isso para o úmero, e me pareceu que as corticais eram extremamente finas em relação ao canal medular. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão, dá para ver um pouco nesses cortes de 3D, ambas as tuberosidades estão soltas da epífise, estão soltas da cabeça, né? Então, você tem fratura dos dois tubérculos, sendo que o maior tem uma fragmentação da base dele. Outra coisa é que o Rodrigo colocou bem, essa fratura tem nenhum apoio medial. O corte 2D coronal mostra isso, porque o fragmento que seria o apoio medial do cálcar é um terceiro fragmento solto, tá? E a quarta razão, sempre que eu brigo com o Gilberto, que ele corta o 2D. Se você pegasse o axial dessa paciente na tomografia, a espessura da cabeça do úmero dela era de mais ou menos 1,5 centímetro. Significa que o osso metafisário, que a gente não vê, ele não existe mais. Então, você fazer uma osteossíntese da extremidade proximal do úmero, que você vai botar um parafusos na cabeça, admitindo que eles vão ficar a 3 milímetros da superfície articular, você vai ter parafusos de 30, de 40, mas que só tem 1 centímetro deles dentro do osso nativo, da epífise. Significa que a cabeça vai ficar solta. E a cabeça solta sem parafuso, sem cálcar e sem estrutura da tuberosidade, a chance de falhar é enorme. Aonde a gente trata essa paciente, tem uma outra questão que, assim, são pacientes de um nível social que elas não permitem uma segunda cirurgia. Entendeu? Então, assim, com 82 anos, partir para um procedimento que eu entendi que o índice de falha era relativamente alto, por essas razões mecânicas e biológicas, a gente pensou, vamos para uma artroplastia. E aí, qual é o problema? A artroplastia também comunga desses mesmos problemas de tuberosidade, de diminuição, de falta de apoio. Pode falar o que a gente optou? Ou espera? Pode. Eu falei, então, um tratamento conservador, síntese e artroplastia, reversa. Optamos por uma reversa. Pode falar. Então, as razões que me levaram a sugerir fazer uma artroplastia foram essas que eu listei. Eu não acho que estivesse errado tentar uma osteossíntese, não acho, mas eu me senti mais confortável, como um procedimento mais seguro ao paciente, fazer uma artroplastia, e aí usando o que foi sugerido, uma haste longa, uma haste de revisão, né? Porque precisaria ter ao menos 10 centímetros, é o recomendado de haste no osso nativo. Fazer uma osteossíntese de todos os fragmentos metadiafisários que estavam abulsionados, e para isso a gente usou fitas cirúrgicas, né? Eu tenho usado muito para fazer as tuberosidades, as amarrilhas, os tapes, não tenho usado mais fios convencionais. E como esses fragmentos eram relativamente grandes da diáfise, a gente usou aqueles botões de peitoral para poder fazer uma estabilização, para a sutura em tape não ficar trabalhando nesse osso porótico, e fez a reconstrução das tuberosidades, tentando aumentar um pouquinho, alargar a metáfise, para tentar dar um maior comprimento e estabilizar mais o sistema. Essa cirurgia é enorme,
alcançar uma boa cimentação dessa haste é um desafio, porque está tudo solto quando você vai cimentar a haste. Então, o truque que a gente usa é posicionar a haste, tentar estabelecer a altura, e aí estabelecer o quanto dessa haste fica para dentro, quanto fica para fora, cimentar o fragmento distal, e a partir do momento que tem o traço de fratura para cima, nada ganha cimento, para poder ter potencial de consolidar. Enfim, é uma solução, eu não sei se é a melhor solução, ainda acho que a osteossíntese tem espaço, só que, de novo, assim, numa tentativa de ser mais direto na solução, de fato, o processo de reversão é uma solução mais definitiva que a osteossíntese, porque, assim, como a gente falou no início, ela não vai depender da biologia para funcionar. A biologia cicatrizando, ela vai funcionar até melhor. Mas caso a biologia dê errado, ela também tem maior chance de funcionar. Uma osteossíntese sem biologia não dá certo. O Marcos falou foi ótimo, porque eu trouxe este caso, porque para mim, quando eu olhei ele, eu vi, isso é osteossíntese, eu não vi a prótese reversa, eu não vi ela de começo, a prótese reversa, e o resultado final, eu fiquei bastante feliz com o resultado final. A cirurgia demorou um pouco, mas ela foi limpa, foi do começo ao fim, não teve que repetir passos. Então, eu achei que a solução dada para o problema foi super inteligente. Marcelo, o que você teria para comentar? Acho que foi muito bem operada, né? A questão assim, fazer a glenosfera, né, na fratura, ela é muito fácil, né, na prótese reversa, né? Porque na verdade já é tudo aberto ali, então a parte da glenoide ela fica muito fácil na fratura, né? Você usou o expansor ali, parece que tem um expansor, né? Isso, sim, isso, tem. para alongar um pouco mais o número, porque o grande medo desses casos é a questão da instabilidade, né? Entendeu? Isso é um grande problema, né? Acertar essa altura, ter instabilidade da prótese, a gente lateralizou na botar mais expansor e fica mais risco disso, né? A gente lateralizou na esfera, tá? E se eu pudesse mudar uma coisa, eu teria usado uma esfera 42. É isso que eu ia falar, mas é mulher, Mulher. Né? Né? Então, mulher, ontem e aí eu usei, eu tenho preferência sempre, assim, quando eu tenho uma perda proximal muito grande, para botar uma esfera 42, entendeu? E assim, quando a base plate é 25... O polirestritivo você costuma usar também nesses casos? Nunca. Já tive uma quando vez. Eu uso a base plate 25, eu sempre uso a esfera 36, e seria a opção a 39 que não tem no Brasil. Né? O Pascal Boileau e o Gilles Bosch dizem que existe uma relação de mismatch entre a esfera e a base. Eles não recomendam usar uma 42 com 25. Eles acham que se você vai usar a 42, deveria usar a base 29. Eu ganhei esse credo na cabeça, tento reproduzir, mas esse caso eu acho que era o caso para 42. Eu tive um caso de uma instabilidade. Eu tive um caso de instabilidade que eu só consegui resolver depois que eu botei eu não tinha colocado ainda uma esfera 42, eu botei uma esfera 42 e acabei botando um poli restritivo e aí resolveu completamente a instabilidade. Eu tenho feito uns tumores, umas metástases proximais de úmero com um colega, e assim, a gente faz a ressecção lá do tumor, do úmero proximal, e depois ou a gente faz um transplante, né, um úmero proximal, ou a gente usa metal para poder, digamos, diminuir o espaço vazio ali daquela região metafisária, para tentar não dar chance à instabilidade, né? Isso tem funcionado bem, tá? Relativamente bem. Eu estou convencido que instabilidade é um problema de partes moles ou de erro de posicionamento do implante. Então, assim, erro de posicionamento, geralmente, esfera olhando para cima, na minha cabeça. As pessoas erram porque, se você falou, a glenoide está de frente para você. Verdade, mas dependendo da posição do doente na mesa, você vai ter a sensação de que a glenoide é plana e, na verdade, ela é olhando para cima. E se ela for olhando para cima, sem o úmero proximal, aí é que colocam a esfera olhando para o céu. E esse, para mim, é o principal problema de instabilidade por erro de posicionamento. E a segunda questão é que
as partes moles trabalham tanto no comprimento quanto na lateralização. Nesses implantes lateralizados, a gente costuma usar um ângulo de 135 ou de 145. Então, a gente alonga pouco o húmero. E, assim, esse seria um problema. Então, eventualmente, usar, no caso da Tournier, um HC, ou no caso dos outros sistemas, o ângulo de 155 não é uma opção ruim para ganhar comprimento, longitude. E, para lateralizar, eu uso a esfera. O sistema da Exatec que o André usa, eu uso às vezes, eu sempre lateralizo na esfera, porque eles têm uma esfera lateralizada, que eu acho que dá aquele enchimento ali. Marcos, e o que você usa para ver a altura? Porque aí você tinha uma comissão metafisária muito grande, né? E aí isso era um grande dificultador na minha cabeça, pensando nesse alongamento, né, de estrutura de partes moles. Você usa algum macete, alguma coisa? Se não tivesse aquela asa de borboleta lateral, o que eu uso é aquele jig que tem esse sistema que você coloca no que seria a ponta da fratura, né, mais proximal, o ápice da tuberosidade, e aí determina ali quanto que fica de haste para fora para poder encaixar. Nesse daí, como não tinha como apoiar isso, o que eu fiz foi o seguinte: colocamos a haste. Essa haste, se eu não me engano, é a haste de 19 centímetros, de 190 milímetros, porque a gente tinha medido antes, mais ou menos, que tinha uma perda de 10 centímetros ali até o traço da fratura, comparando com o lado contralateral. Então, fizemos a glenoide, a gente colocou a haste encostada lá na esfera e tracionou o braço. Tracionou o braço e viu, encostando lá em cima, tensionando ao máximo o braço, quanto de haste tinha que ficar para fora do osso nativo não fraturado. Então, aí a gente marcou isso, cimentou a haste nessa posição, com essa altura para fora, e a partir daí veio fazendo uma osteossíntese de distal para proximal. Entendeu? Esse foi o caminho. Tentou manter o peitoral no fragmento medial, para poder ele não ficar vascular, e tentou não deixar aquela asa de borboleta lateral totalmente solta, tentou manter ali o envelope do deltoide junto com ela. Uhum. Porque eu fiquei na dúvida nisso, que eu acho que era um dos pontos mais difíceis dessa cirurgia, com uma perda metafisária assim, é você definir a altura, né, para até diminuir o risco de instabilidade. Mas é isso mesmo. Não, isso daí talvez fosse o ponto-chave do negócio. Assim, de fato, como o Gilberto falou do primeiro caso, esses novos sistemas não têm grandes jigs, né, ou dispositivos na caixa de instrumento para te ajudar com isso. Então, acho que é um pouco de planejamento pré-operatório e usar alguns truques de altura intraoperatória de tensão. Só que o problema é que o paciente está relaxado na mesa, né? Então, isso fica meio empírico. Quanto que está tenso, quanto está frouxo. Eu, pessoalmente, não reduzo nenhum tipo de prótese reversa na pressão, como era lá no início. O Gilberto sabe disso, minha redução é quase de 2 dedos, e fica assim. O pessoal, não, ficou frouxo, eu não acho que isso é um problema. Acho que mais tenso demais é ruim. Entendeu? Então, assim, mas eu entendo que isso é o ponto-chave de fazer toda vez que faz prótese reversa sem húmero proximal, esse é o desafio. E nesse dispositivo que você usa as glenoides excêntricas, as glenoesferas excêntricas? Eu uso. Eu vou falar para você que é raro eu usar uma concêntrica. Ou eu uso excêntrica ou com tilt. E aí, no caso da Exatec, quando eu uso elas lateralizadas, que existe uma esfera lateralizada e também uma excêntrica. Mas eu ainda acho que a gente está sempre um passo atrás do mundo, né? Quando nós tivermos as bases lateralizadas também, aí que a gente vai ter muito mais recurso para resolver a questão de lateralizar a glenoide. Acho que isso é uma coisa muito importante acontecer. A gente conseguir ter acesso a coisa, eu espero que em breve, principalmente para as artroses, menos para as fraturas, mas para as artroses vai precisar. Marcos, só uma pergunta aqui. Pensando nessa questão aí do ajuste da prótese, mensuração do comprimento do braço, você acha que teria utilidade nesse caso? Vocês fazem rotina?
até para a plateia, aí, como que seria feito isso daí e por que fazer? Então, nesse lugar que a gente trabalha, até no INTO também, o que a gente orienta é fazer um raio-x contralateral do úmero total e medir a distância do eixo transepicondilar, né, do epicôndilo lateral, até o acrônio, a parte lateral do acrônio. Tá? E uma segunda medida, você usaria o ápice da tuberosidade saudável, do lado bom, né? E faz o raio-x do outro lado e vê o quanto está encurtado. Isso é subjetivo, isso não é uma medida objetiva por causa da tensão das partes moles, da forma que o paciente fica acomodado para fazer o AP verdadeiro do ombro, tem outros fatores. A maneira mais objetiva a gente não tem, seria ter uma régua longa, colocar no braço do paciente e medir exatamente essa distância também da borda do acrônio, borda lateral até o epicôndilo lateral. E você tentar ver o quanto essa medida está diferente do outro lado. É objetivo porque é uma régua metrada, né? Mas, de novo, dependendo da acomodação do paciente, está errado. O GIG é importante. Quando tem a diáfise, é fácil usar esse GIG aí que eu estou falando. Acho que o Marcelo usa esse sistema, ele sabe do que eu estou falando. É uma reguinha lateral que já tem no sistema, entra um pino no guia, um pino vai apoiado no osso, e ele te dá ali em milímetros a distância. É fácil. Depois, quando monta a haste final para ser colocada, você já deixa com essa medida amarrada, não tem como dar errado. O problema é o que o Rodrigo falou. Sem ter o osso diafisário proximal, não há parâmetro. Não há parâmetro de tensão longitudinal. A não ser isso, saber o quanto você quer botar de haste para dentro, quanto vai ficar de fora, e empurrá-la para cima. Perfeito. Acho que é isso. Acho que é isso. Nós temos Daniel, o que você acha? A gente tem mais 5 minutos? Certo, temos 5 minutos sim, sem problema. Como eu não tinha nenhum caso de uma outra prótese lateralizada, e o André, que a gente conversa bastante, sabia que usava uma prótese diferente da que eu tenho usado, e também por querer dar a oportunidade dele, eu queria ver eu pedi para o André montar um caso para a gente. André, você tem aí o caso? Tenho sim, vou compartilhar a tela aqui. Como é que eu faço, então? Para eu tirar o meu compartilhamento... Vê se entrou. Entrou sim. Entrou? Então, Entrou. Vamos lá. É o caso de uma paciente do sexo feminino, de 77 anos, destra, teve um trauma no ombro esquerdo, sedentária, mas ativa. Ela dirige, ela assim, tem uma vida bem... Não pratica esporte, mas ela é bem ativa. Ela teve uma queda da própria altura em 30/12 de 2019, foi atendida em outro hospital, diagnosticada com fratura do úmero proximal, recebeu a indicação cirúrgica, mas não foi realizado o procedimento porque teve um problema com o convênio não estava querendo autorizar, enfim. Aí ela foi avaliada por mim no dia 28 de janeiro de 2020. Ela tem um quadro de dislipidemia, diabética, hipertensa, faz uso regular de AS, teve como lesão associada a fratura de terceiro e quarto metatarso do pé direito, de tratamento conservador. Então, são as imagens aí da fratura da paciente, 77 anos, só para lembrar que ela já estava com 2 meses já de evolução. E aí, Daniel, fratura aguda ou sequela de fratura? André, 2 meses de fratura já é sequela, né, cara? Assim, já é uma cirurgia bem mais difícil, já tem uma atrofia muscular importante, já mudou, né, toda a relação ali da cabeça. A gente vê na imagem central ali, parece um duplo contorno, parece um split da cabeça. É uma lesão também que leva um dano vascular importante. Assim, síntese, sempre vai ter alguém achando que dá para fazer, né? A gente tem espaço sempre para fazer uma síntese, enfim. Agora, a gente tem que ponderar o quanto isso vai ser benéfico para o doente, né? A idade dele, faixa etária dele, grau de atividade, o que o cirurgião acredita que vai conseguir de resultado funcional.
É uma cabeça que dá para tentar reconstruir. Agora, eu acredito que o resultado funcional numa síntese não vai ser muito bom e a gente ainda pode ter uma evolução aí para uma osteonecrose, para uma perda de substância, e fica aqueles parafusos expostos ali na glenoide. Enfim, dá para fazer? Dá. Agora, uma cirurgia tecnicamente difícil, a gente pode ter um resultado não muito satisfatório. Tá certo. Ô, Gilberto, pensando aí no padrão de fratura e no tempo de evolução, vamos considerar como se fosse já uma sequela de fratura. O que você teria de proposta de tratamento para esse caso aí? O que seria a sua indicação? Uma paciente de 77 anos. Qual era a queixa dela neste momento? Com 2 meses de fratura, qual era a queixa dela, André? Muita dor e incapacidade funcional, assim, completa. Na verdade, ela não estava sendo bem orientada. O médico assistente inicial falou que o caso era cirúrgico, deu a guia, mas teve um problema com o convênio e ficou naquela, a senhora tem que resolver com o convênio, enquanto não resolveu, eu não opero, e fica de tipó enquanto isso. Então, ela estava mantida em imobilização e uso regular de medicação analgésica para controle do sintoma, e ficou nesse jogo de empurra aí, empurra para lá, empurra para cá, aí caiu no meu colo e aí chegou nessa situação aí. Você tentaria alguma coisa ou você assume essa situação do jeito que está e como é que você conduz essa... Eu acho que se o paciente não aceita o tratamento conservador para esse tipo de caso, se ele está desconfortável, se tem alguma queixa de dor, de restrição, eu não vejo outra opção que nem uma artroplastia para este caso. E daí, ponderando tudo que já foi falado entre hemiartroplastia e artroplastia reversa, eu acho que teria que ser uma artroplastia reversa, sim. A hemiartroplastia não teria muito espaço, porque já tem 2 meses, já tem sinais de consolidação. Se eu quiser, não vou encontrar mais uma tuberosidade que eu consiga reduzir. Então, eu não veria outra opção de uma artroplastia reversa. Beleza. Ô Marcos, a gente já concorda aí que tem um sinal já de consolidação pelo tempo, né? O Pascal fala que fazer uma osteotomia dessa tuberosidade pode levar a um mau resultado pensando em artroplastia. Isso muda a sua conduta, você muda a indicação do implante, você aproveita essa tuberosidade, você descarta e você resseca porque ele fala que não tem bom resultado usar essa tuberosidade. Como é que você conduz isso aí? Eu sempre uso a tuberosidade. Eu faço osteotomia e fixo. O que eu faço nesses doentes é que, como a gente tem dificuldade de rebaixar essa tuberosidade para a posição, o que eu faço é que eu abro o intervalo posterior entre o supra e o infraespinal, eu resseco o supraespinal para a tuberosidade ficar mais móvel e aí eu conseguir reduzir o infra e o redondo. O objetivo é a rotação lateral, entendeu? Se por alguma razão fora do roteiro, de fato eu não consiga posicionar essa tuberosidade minimamente na cortical lateral, tá? do implante, aí eu acho que você tem que fazer uma transferência, porque senão esse paciente vai ter uma perda da rotação externa ativa, a rotação lateral ativa, e isso é extremamente disfuncional para ele. Mas, assim, minha experiência é de que você consegue entrar pelo intervalo, identifica o bíceps, acho que seria a pequena tuberosidade, repara ela, joga para medial, acha o pedaço da grande, descola, ele está por cima da cartilagem, então o plano de clivagem é fácil de você encontrar, descola bastante para o posterior, passa sutura e tenta manipular. Não está vindo, entra no intervalo posterior, resseca o supra, às vezes tem que comer um pedacinho do ápice da tuberosidade e ela vem. Essa é a minha experiência. Perfeito. Eu vou dar uma acelerada no caso aqui, só por causa do avançado tempo. Então, a gente aqui optou por fazer uma artroplastia reversa, tá? A gente usou esse modelo aí, que é o modelo da Exatec. Conseguimos posicionar as tuberosidades, eu achei que foi uma redução satisfatória, né? Pela situação e pelo avançar aí do caso e tal. Abrindo para a plateia, se alguém quiser comentar alguma coisa aí para vocês aí da mesa.
Gilberto, algum Marcelo, você já usou essa prótese? Marcelo, tem usado alguma outra prótese, mas só a primeira? Eu não tenho experiência com essa prótese, sabia? Eu também não. Foi por uma das conversas com o André, foi isso. Eu não tenho experiência, o André gosta muito. Eu gosto, é uma prótese, né? Que eu tenho assim uma certa facilidade para fazer. Eu acho que ela atende bem, dá um resultado satisfatório. Eu acho que o instrumental é relativamente tranquilo e é da nossa prática aqui, né? O Rodrigo tem usado também ela, não? Não, eu usei uma vez, mas para uma artrose, e eu tive dificuldade em encaixar a glenosfera. É uma queixa. Eu tive uma dificuldade grande para encaixar a glenosfera. E aí fiquei meio assim. Aí descontinuei o uso. André, mas parabéns, o caso está bastante bacana e as tuberosidades ficaram muito bem reduzidas mesmo para 2 meses. Isso deve ter te dado algum trabalho. Eu tenho uma sequência aqui rápida, eu só vou... Ótimo. Vocês têm algum protocolo de reabilitação que vocês fazem? A gente, na clínica, adota aí o protocolo do Lyotard, eu coloco logo de imediato o paciente para mobilização passiva. Eu acho que principalmente porque ela já tinha uma rigidez avançada, então a gente inicialmente ganha a elevação, né, em decúbito, depois a gente bota o paciente sentado, faz a elevação, e mais ou menos 2, 3 meses após o procedimento, e trabalha também um pouco a rotação. E, em conjunto, a gente tenta algum auxílio do fisioterapeuta para trabalhar estímulo no deltoide, algum grau de fortalecimento, né? Eu acho que é importante tentar mobilizar, lembrando que a paciente ficou parada por muito tempo, né? Então, isso aí. Seguindo aí foi o raio-x do dia 23 de abril, né? A gente estava com esse aspecto das fraturas, da fratura. Eu achei que as tuberosidades elas acabaram consolidando, né, numa posição satisfatória. E esse é o segmento final da paciente, ao final de 1 ano de evolução, né? Eu avaliei ela tem pouco tempo. Eu achei que dentro do que a gente espera para o quadro clínico que ela teve, ela evoluiu com uma elevação boa. O arco de movimento aí, ela teve uma boa rotação lateral, a rotação medial também, que é muito importante, principalmente para a higiene pessoal. Eles falam que funcionalmente a rotação medial ela é até mais importante que a lateral, né? E esse foi o aspecto radiográfico no final do segmento. Ela está com constante de 62,8, um EAD de 4, um SSB de 90%, satisfeita com o tratamento. Alguém quer comentar alguma coisa? Gilberto? Parabéns, André. Fico bastante feliz com o resultado que você conseguiu com esse paciente. Só tenho que parabenizar pelo resultado e pela participação de hoje. Foi bastante bacana esse seu caso. Eu trouxe aí para ilustrar um modelo, né, de prótese diferente, uma opção ao tratamento, uma haste reta, mas aí a variação dela para prótese de Gramont, eu acho que está no posicionamento do polietileno, né? O Gramont ele tem um poly inlay, e essa prótese ela tem um onlay. Eu acho que assim, o onlay, ele para quem não sabe, o inlay é feito uma taça metafisária e o poly é inserido dentro dele, e o onlay ele fica externamente, e isso permite uma lateralização adicional, né, na haste. Isso garante algumas propriedades adicionais, como melhora do arco de movimento teórico, mais estabilidade. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito do implante, e é uma das coisas que me faz optar por ele. Bom, nosso caso aí, sendo bem sucinto, era basicamente isso mesmo. Muito obrigado. Marcos, alguma consideração? Rodrigo? Não, parabéns. Não, show. Bem operado não é implante. E a minha dificuldade, a minha crítica a esse sistema é exatamente a esfera. A esfera e aquela taça central ali que não é que é ruim, mas me incomoda. Poderia ser um pino, um parafuso. Acho que seria mais... Mas esse sistema é muito bom da Exatec, muito bom. E a nova geração da Exatec é melhor ainda. Que eu espero que no segundo semestre já esteja para a gente disponível. Que aí ela já é a evolução disso daí. Entendeu? Mas é muito bom, ficou ótimo. Eu só não faço operatório quase nenhum.
No pós-operatório é quase que... a senhora vai mexendo, entendeu? E eles vão mexendo. Poucos fazem aquele... Eu gosto de estimular a paciente a movimentar no pós-operatório. É uma prótese que realmente ela tende a uma reabilitação mais fácil do que a prótese parcial, né? Anatômica. Mas assim, sempre que eu posso também ter um fisioterapeuta assistindo, eu acho que ajuda para tentar principalmente trabalhar o deltoide. Eu acho que é uma coisa que pode acrescentar, né? Lembrando da dificuldade desse caso, foi o tempo que a paciente ficou parada. Então, assim, isso foi uma coisa retardou, né? A gente reabilitar e dificultou porque as tuberosidades estavam consolidadas, mas o aspecto final foi esse aí. Pelo menos no curto prazo ela está indo bem. Não, tá ótimo. Daniel, quer fazer algum comentário? Eu achei que foi a melhor solução para a paciente, né? Eu acho que a solução definitiva, uma recuperação funcional ótima, eu acho que era a indicação precisa mesmo, entendeu? Sem dúvida. Bom, acho que o que a gente tinha para conversar hoje à noite era isso. Eu queria terminar agradecendo a presença de todos. Queria agradecer também a equipe lá do São Lucas que trabalha com a gente, que é o Yonder, o Glaucio, o Júlio, que está lá tocando o piano junto, tem sido bacana. Na verdade, o webinar foi quase uma conversa entre amigos, porque todos já somos conhecidos de grande data, o Daniel e o André são colegas e duplas de residência, então foi bastante prazeroso essa noite para mim. Então, acho que seria isso. Queria reforçar só que é muito legal essa troca entre as especialidades, é muito legal a gente escutar opiniões diferentes, a gente está envolvido aí numa terça-feira à noite discutindo casos interessantes. São Lucas, ele vem reformulando a sua história, a gente começa um projeto novo, dizer que todos são muito bem-vindos. Não, acho que a gente na ortopedia precisa estar mais junto, precisa agregar um ao outro. Então, o hospital está de portas abertas, qualquer coisa que a gente puder ajudar, contribuir, enfim. Agradecer imensamente, como o Gilberto falou, foi uma conversa entre amigos, uma admiração profunda por cada pessoa que esteve aqui hoje, que trouxe caso, que discutiu. Então, uma noite muito feliz e queria agradecer ao Gilberto por ter coordenado muito bem aí, trouxe gente de peso para a nossa discussão, e agradecer a todos que estiveram presentes hoje aqui no nosso webinar. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Grande abraço aí.